E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nós continuamos falando sobre gestão, sobre carreira, sobre profissões, e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui do lado, o Alessandro Jeremia, que é CEO do grupo Igra, que é aqui da mesma cidade que eu resido, São Leopoldo, e vai acrescentar um monte nesse nosso assunto. Primeiro, obrigado pela confiança, seja bem-vindo. Espero que você curta aí nossos próximos 60 minutos ou um pouco mais. Obrigado, Wesley, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando contigo e poder contar um pouquinho de quem eu sou, do que é a nossa história, a história da Igra. Obrigado mesmo. Alexandro, para a gente deixar todo mundo no mesmo ponto, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a Igra, o que ela faz, em que ramo ela atua, para que a gente que desenvolva a conversa, todo mundo mais ou menos sabendo do que a gente está falando, né? Certo. A Igra é uma empresa aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, né, a cidade a 20 quilômetros de São Leopoldo. E a Igra, ela tem como principal produto hoje a bomba anfíbia, que é a única bomba do mundo capaz de operar dentro e fora d'água. E a nossa história começou em 2000. A empresa foi fundada em 30 de outubro de 2000, ou seja, 24 anos atrás. Junto eu, meu pai e meu tio. E a gente tem uma história de família, já de bastante tempo trabalhando com bombas, trabalhando com captação de água, né? Era muito focado no passado. A Bomba Jeremia era a empresa do meu pai, que foi fundada em 71 e em 1996 foi comprada por um grupo americano. Então, de 96 a 2000, meu pai dizia que não queria mais trabalhar, que não precisava mais, mas não aguentou, né? Em 2000, a gente acabou entrando juntos nessa empreitada aí da Igra, e no começo a ideia era a gente ter uma empresa realmente para ter o que fazer, né? Porque quando a Bomba Jeremia foi vendida, a questão financeira deixou de ser um problema, e a gente achou, não, vamos ter um negócio, porque a gente tem a veia empreendedora, e o negócio vai ficar num tamanho que a gente possa controlar. Doce ilusão, né? A gente começou a inventar história, a gente começou a atender o mercado como a gente sempre fez, né? Com qualidade, com produtos diferentes. Hoje nós já temos 17 patentes dentro do grupo. E a bomba Jeremia, na época, ela estava muito focada em bombas para extração de petróleo. E quando a gente vendeu a empresa, a gente vendeu a marca e também assumimos um compromisso de não concorrência, que se ele acabou em 2000, a gente tinha 5 anos apenas de não concorrência, mas a gente assumiu isso como sendo um compromisso com esse grupo para não entrar no petróleo, né? Então a gente não entrou no petróleo, a gente tem já desde o começo a nossa ideia foi atender o mercado de agricultura, que quando até a ideia da bomba anfíbia, para quem não conhece um pouco de bombas, bom, existem praticamente, né, resumindo muito, né, dois tipos de bomba. A bomba convencional, que tem um motor seco, que não pode molhar, que fica fora d'água, e a bomba submersa, que tem um motor molhado, que fica dentro d'água, que não pode trabalhar fora. E nesse momento a gente acabou estudando um pouco mais o mercado e vendo alguns gaps de mercado, oportunidades, e vimos que um equipamento que pudesse trabalhar nas duas condições seria totalmente inovador e totalmente fora da curva. E aí que veio a ideia da bomba anfíbia, olhando para uma turbina de avião. Que a gente olha a turbina por fora, ela é, ela é fechada e o motor está no centro, onde o ar passa por fora. Ou seja, o próprio ar da turbina refrigera o motor, né? No caso, a bomba anfíbia, a água bombeada refrigera o motor. Então aí veio o grande pulo do gato, a grande vantagem, além do nosso conhecimento em motor molhado, que o nosso motor ele trabalha com água dentro dos fios. Ou seja, é totalmente diferente, né? E aí vem aquela pergunta, pô, para trabalhar bombeando água, o que é melhor, um motor que não pode molhar ou um motor que tem água dentro dos fios? Né? É meio lógico isso, mas no mercado não é uma coisa muito usual. E aí a gente começou a evoluir, a gente criou equipamentos para tratamento de efluente, que trabalham submersos. A gente já, agora, o último produto que a gente está desenvolvendo e colocando no mercado é um turbogerador anfíbio, que a gente gera energia limpa e sustentável a partir de qualquer fluxo de água. Então,
dentro de uma cidade, no meio de uma cidade, a gente pode gerar água com a água que passa nas adutoras, que está ali, aquele potencial já está ali, e hoje ele é perdido através de curvas, através de válvulas redutoras de pressão, e acaba se perdendo essa energia. E hoje a gente consegue gerar. Nós já temos hoje um projeto de 10 usinas no centro de São Paulo, gerando energia ali dentro. Então imagina, como que eu vou gerar energia na capital de São Paulo? Vou desapropriar um terreno na Avenida Paulista para colocar o fotovoltaico? De jeito nenhum, né? Vou botar um eólico no meio de São Paulo? Não tem como. Mas a gente pode gerar energia nas tubulações, no meio da cidade, embaixo das ruas. Então é um grande diferencial. Então a Igra, nesse período todo, ela vem se focando muito no ciclo da água, né? Tudo que envolve o ciclo da água, desde a captação dela na origem, que as pessoas não sabem, mas para ter água na sua torneira em casa precisa de bomba. E muitas bombas. Porque a água não vem naturalmente para a tua torneira, né? A água tem que sair do rio, onde ela é captada, leva para uma estação de tratamento de água, e de novo ali ele trata a água, é bombeado para reservatórios, desses reservatórios ela vai para as nossas casas, ela gera um efluente, esse efluente vai para uma estação de tratamento de efluente, que tem que ser tratado, tem que ser bombeado também de volta, para que essa água volte para o rio de uma maneira mais limpa e que seja sustentável. E todo esse processo hoje a IGRA participa. Então, a gente busca realmente participar de todo o ciclo da água de uma forma sustentável, totalmente eficiente, levando em consideração todos os aspectos hoje da sustentabilidade, né, que tem que ser economicamente viável, tem que ser socialmente justo e ecologicamente correto. Então, isso a gente leva muito, muito a sério dentro do nosso dia a dia. O DNA da IGRA, ele leva muito isso em conta, né? Então, um resumo bem rápido do que a gente representa, eu acho que fica dentro disso, além, óbvio, da nossa forma de trabalho, que eu gosto de salientar muito que na IGRA a gente não existe uma empresa sem as pessoas, né? Então, o nosso foco são os nossos profissionais, na IGRA ninguém é chamado de colaborador, isso já é um fato ali dentro, a gente chama todo mundo de profissional e trata cada um dessa forma também. Então, a junção de pessoas comprometidas, engajadas com o nosso propósito, tecnologias proprietárias e a visão da sustentabilidade, eu acho que isso acaba fechando o ciclo da água de uma forma bem completa. Então, e foram tantas informações importantes, né? Porque algumas coisas eu fui anotando aqui, né? Porque é óbvio que eu já vou partir confessando a minha ignorância, né? Eu realmente não é o tipo de assunto que eu domine. Mas você falou algumas coisas que me deixou bem curioso, assim. É lógico que, assim, até para a gente deixar quem está aí, principalmente quem é aqui da região, é lógico que nós vamos falar ao longo do programa de tudo que aconteceu aqui, de toda a atuação da IGRA, que foi, assim, algo que, particularmente, aí sim, eu acho que até uma opinião minha, que fez que São Leopoldo tivesse uma recuperação um pouco mais rápida do que as demais cidades no evento da enchente ali, né? Justamente por causa das bombas anfíbias e tal. Mas antes de chegar nesse ponto aí que eu quero chegar nele, eu queria aproveitar essa introdução que você deu e teve um assunto que me chamou muita atenção. Essa questão da geração de energia a partir da tubulação da água potável, é isso? Isso tem alguém fazendo? Também Tem alguém fazendo no mundo? é um produto é um produto patenteado com patente global. A gente tem algumas aplicações que são compatíveis, não vou dizer que a gente inventou totalmente, mas essa forma de aplicação e como que a gente faz. Porque, no final das contas, a gente chama esse produto de turbogerador anfíbio, mas ele sozinho ele não é nada, porque o conjunto que nós chamamos aí sim de USHA, uma usina compacta de hidrogeração anfíbia. Isso sim completa algo único no mundo, tá? É onde a gente consegue, através do potencial da água, ter uma turbina, uma mini hidrelétrica instalada na tubulação, com um sistema de conversão dessa energia cinética em energia elétrica, que é devolvida para a rede elétrica. Então, esse projeto todo, ele é originado na IGRA. Então,
Tanto que a gente conseguiu a patente, né? Não é à toa que a gente tem a patente global em diversos países com essa tecnologia, e hoje ele é um produto novo. Eu não posso dizer que a gente está no mundo todo falando sobre isso ainda, mas ele está muito em voga. Tanto que hoje, eu te falei que talvez eu me atrasasse para nossa conversa, que eu estou chegando de Brasília agora, que a gente foi convidado pela Câmara de Deputados para apresentar para o Legislativo essa nossa tecnologia. Então, eu fui chamado para apresentar isso como sendo uma grande inovação no campo de energias sustentáveis para ajudar na transição energética, porque o Brasil hoje ele é o país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, né? 85% da nossa matriz ela é hidráulica renovável. Só que a gente consegue, com o nosso produto, entrar de uma forma única e aumentar essa nossa participação do hidráulico na matriz energética sem ter nenhum tipo. Porque vamos pensar, numa hidrelétrica nova. Cara, tu tem que ter desapropriação de área, desmatamento, alagamento de áreas gigantescas, que isso realmente acaba afetando o meio ambiente de uma outra forma. E o nosso não. A gente pega situações que já existem e simplesmente começa a transformar esse potencial que é colocado fora hoje em energia direto para a rede. Sensacional. E é um assunto que está muito na pauta, né? A energia sustentável. E você tocou num ponto, né? Que é a hidroelétrica, ela é sustentável depois de tá pronta, porque ela é limpa gerando, mas ela causa toda uma modificação no meio ambiente no antes ali, né? No durante a construção e preparação dela, né? Mas para eu e as pessoas que estão vendo, ouvindo, entender a dimensão disso, por exemplo, você citou São Paulo, né? Qual seria, não sei se você já sabe isso, mas enfim, qual seria a capacidade de geração de energia nesse modelo numa cidade como São Paulo? Certo, vamos lá. Esse projeto que a gente fez agora, ele é um piloto, tá? Porque além dele ser um produto inovador, a gente fez uma contratação pública também inovadora, porque a Sabesp contratou o nosso serviço através de um projeto de performance. Ou seja, a gente, através de um consórcio de empresas, a gente investiu todo o dinheiro na frente, a gente instalou todas as usinas e trabalhou durante 6 meses com elas, desculpa, por 12 meses com elas, operando a pleno, para dizer, ó, elas geram tanto de energia. E a partir daí, a gente recebe durante um período estipulado o valor aproximado daquela geração. Então, para o órgão público, para a empresa que contrata esse tipo de trabalho, é custo zero, porque vai gerar energia que ele vai devolver para nós um valor que ele não tinha esse valor antes. Então, no final das contas, a gente recebe, vamos resumindo, durante 5 anos, e esse produto tem uma vida útil de mais de 30 anos. Então, eles pagam 5 anos da geração e ficam com 25, e eu digo que ele tem vida útil de 30, porque a bomba anfíbia, que é a nossa origem de conhecimento de materiais, eu tenho há 24 anos trabalhando, então não sei se ela vai durar mais. Eu tenho equipamentos que funcionam há 24 anos. Então a gente está colocando essa é uma estimativa de durabilidade, mas ela pode durar 50 anos. Então é um investimento que nós estamos fazendo, vamos receber durante um período e depois a companhia continua ganhando. Então, para dar uma dimensão, hoje essas 10 usinas, elas geram 1,4 megawatt-hora, só que em números elas é a mesma coisa que a gente pegar 4.000 casas e sustentar elas durante um ano. É mais ou menos esse nosso número. Só que olhando somente São Paulo, na metropolitana, que é uma regional que eles têm ali, que não vai para o interior, é mais na parte central de São Paulo, existem 3.000 pontos que podem ser utilizados para reaproveitar essa energia que está sendo colocada fora. Então, sabe, como eu falei antes, eu tive em Brasília, só em Brasília existem 300 pontos de aplicação, sendo que Brasília é uma capital plana, né? Se eu pegar capitais mais com um relevo um pouco mais acidentado, que para levar água até o ponto mais alto da cidade, eu tenho que ter bombas. E essa água, ela retorna por gravidade. Só que se eu deixar essa água solta na tubulação, ela vai estourar os canos, porque ela vai ter muita velocidade.
Então se utilizam válvulas no meio do caminho para reduzir essa pressão e essa água chegar nos reservatórios de uma forma que não estoure tudo, que não estrague tudo. Então, ao invés de usar a válvula, se utiliza turbogeradores, as nossas usinas compactas, que regulam a pressão, controlam a distância. Isso, eu não preciso mais ter nenhuma pessoa na volta. Uma central de controle operacional pode fazer isso de qualquer lugar do mundo no celular, sabendo, eu tenho que liberar mais pressão para aquele reservatório, eu tenho que fechar a pressão, eu tenho que liberar mais vazão, que aconteceu durante a pandemia, que os bairros que as pessoas todas durante o dia iam trabalhar ficaram em casa. E daí a companhia teve que mudar todo o sistema de operação para levar mais água para aquele bairro durante o período que não tinha antes. Então, olhando só um retrato pequeno de São Paulo, eu vejo hoje 3.000 pontos de aplicação que são, digamos assim, tem as suas variáveis, mas a gente pode utilizar essa tecnologia para gerar energia ali. Sensacional, entendi. Realmente, realmente um negócio muito inovador e empolgante, né? Dá pra ver que você fala disso com empolgação, porque eu confesso, nem sabia do assunto, eu acompanhei ali, vi tua viagem e tal, mas agora você explicando, eu aqui estou empolgado e sem nem conhecer, porque realmente é tudo muito lógico, né? É tudo, poxa, tá ali, é bom. E aí eu quero aproveitar para a gente ir para esse assunto, né? Quando eu vou situar, mas enfim, eu acho que todo mundo viu o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em maio, né? As enchentes. Em São Leopoldo foi um ponto muito afetado, bem no meio do caminho, né? Para entender quem está fora daqui, né? Tem lá o Vale do Taquari, lá onde também foi muito complicado, e Porto Alegre é lá no fim, né, da bacia aqui dos rios, né, onde encontram todos os rios lá no Guaíba, e São Leopoldo está nesse meio do caminho aí, que passa o Rio dos Sinos, que é um rio bem grande. Então, São Leopoldo foi muito afetado, de coisa de 80% da cidade, ou coisa assim, eu não lembro. A cidade aqui é dividida mais ou menos em quatro, né, pelo rio e pela BR. Vamos dizer que desses quatro pedaços, três foram muito afetados e um ficou a salvo, vamos dizer assim. Então, para quem não conhece São Leopoldo e não conhece também a história, mais ou menos dá para imaginar o que aconteceu. E a gente que não entendia nada disso, né, Alexandre, de bomba d'água a gente passou a ter que entender um pouco, né, porque isso virou assunto constante. E lá no começo da tua apresentação, quando você falou um pouquinho, você falou da bomba anfíbia, né? Isso pra gente que é leigo é uma coisa tão óbvia, né? Uma coisa que trabalha dentro da água, né? E aí a gente descobriu que não é bem assim, né? Que as bombas que trabalham ali para fazer o bombeamento do que do que transborda os rios, ela quando alaga ela para, né? Não só em São Leopoldo, como Porto Alegre, enfim. E, e aí foi nesse momento que surgiu aí por conta dessa inovação que a Igra tem e pela sorte ou pelo destino, a Igra está em São Leopoldo, né? E aí houve todo. Porque, se eu depois falei alguma besteira, você me corrige, tá? Bem tranquilo. O rio transbordou, e aí, lógico, ele parou, só que aí ele não voltava, né? Porque não tem como voltar, então aquela água ficou parada ali. Foi nesse momento que entrou as bombas, né? Que aí você explica melhor, que conseguiu tirar essa água da cidade mais rapidamente do que nos outros pontos, né? Então, o Sandro e a Igra acabaram que apareceram muito, né? Porque foi quase uma providência divina naquele momento que acabou. Mas eu quero que você explique melhor. Eu não sei se eu contextualizei direito, se eu falei alguma besteira, você me corrige aí, sem problema nenhum. Tranquilo, o Wesley falou bem de acordo com o que aconteceu. Eu vou tentar colocar numa linha do tempo para o pessoal entender que isso aí aconteceu bem no comecinho do mês de maio de 2024. E eu estava viajando, eu estava fora, no feriado eu voltei de viagem, no dia 1º de maio, e no dia 2 muita chuva, e final do dia 2 ainda, todo mundo com medo em São Leopoldo, porque
como você falou, a cidade é dividida em quatro e o rio passa bem no meio da nossa cidade. Então a gente está acostumado, né? O rio sobe, desce. É uma das poucas cidades do estado que tem dique, ou seja, a gente não alaga todas as vezes porque tem um dique que elevou em 8 metros a capacidade desse rio, né? Então a gente tem uma proteção que cidades como Lajeado, que na enchente deixou ali 6 metros de água na frente da van, porque eles não têm um dique. Eldorado foi dizimado porque não tem um dique. São Leopoldo tem um projeto da década de 80, mas tem, né? Então, isso aí nos salvou muito durante muito tempo. E naquele dia 2, no final do dia, a gente já estava com medo, que estavam falando, ó, tá subindo demais, não vai aguentar. A gente até mandou os funcionários embora mais cedo, um pouco, era 4h30, pessoal, vamos embora que amanhã a gente vê. No outro dia, todos os funcionários trabalhando, e eu me lembro que 11 horas da manhã eu disse, ó, todo mundo vai embora porque as pontes vão fechar, não vai ter como fazer. Tanto que eu fui o último a ir embora. Eu saí da empresa, era meio-dia e 20, meio-dia e 30, atravessamos as pontes às 2 horas da tarde, fecharam as pontes com o risco de que o rio levasse as pontes, né? Então, a partir dali, a gente acompanhando e tentando entender um pouco mais como é a nossa área de conhecimento. Eu tenho os meus engenheiros entendem muito de hidráulica e todos já fazendo cálculos, com simulações, olhando o que tinha da NASA, o que tinha, e dizendo, ó, se romper o dique, nós vamos ficar com água em 70% da cidade. E aí nós acompanhando, tanto que no sábado de noite, de sábado para domingo, movimentação da cidade atrás do ginásio, bem no centro de São Leopoldo, a prefeitura colocando vários caminhões de aterro de argila para segurar o dique. E nisso eu me lembro, fui buscar meus filhos que moram no centro da cidade, eu disse, olha, gurizada, vamos para casa, porque vai dar merda. Desculpa a palavra aí, mas vai dar merda isso aqui, porque a coisa tá feia. E aí tá, os guris vieram para casa e naquela madrugada, às 5 horas da manhã, rompeu o dique, né? Não foi apenas que extravasou o nível do rio, mas rompeu o dique. Então, naquele momento ali foi um pavor, né? Principalmente na Vicentina, e rompeu o dique também no lado da Vila Brás, que é no outro extremo da cidade. E essas duas áreas começaram a ficar com água, e como você falou, os sistemas de drenagem, as casas de drenagem, elas funcionam muito bem. São tecnologias que existem há quase 150 anos e funcionam bem. E elas funcionam porque elas pegam a água, não a água que extravasa do rio, é a água que fica na cidade, nos alagamentos, e ela bota para o rio. Só que quando o rio está muito cheio, ela volta essa água pelos bueiros, ela volta pelas áreas naturais. E quando acontece um extravasamento ou esse rompimento, não tem saída. Aí a água nas casas de bomba subiu de uma forma muito rápida, molhou os motores, e aí sim, nós ficamos sem nenhum tipo de auxílio de bombeamento. E aquela coisa, a água do rio continuava fluindo e enchendo os bairros. Tanto que o centro da cidade encheu, não foi porque rompeu o dique no centro. O dique rompeu a 8 quilômetros do centro e começou a subir, 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 e a água vai equilibrando, ela vai sempre mantendo o mesmo nível, né, até que chegou no centro da cidade e afetou muita gente. Mas antes até é importante contextualizar que antes de romper o dique, o que aconteceu? A gente tem a captação de água, né? A captação de água que leva a água do rio para a estação de tratamento de água, trata ela e deixa as casas, a gente com água potável em casa. Todas as outras cidades, quando subiu o nível, a primeira coisa que aconteceu foi molhar os motores das bombas de captação. E, por exemplo, em Santa Cruz, o nível do rio subiu tanto, com tanta força, que levou a captação embora. Se bem que ele carregou toda a captação embora e a cidade ficou sem água. Então, foi a primeira cidade que a gente ajudou, mandando bombas anfíbias sobre flutuantes para conectar nos tubos e fazer eles terem água potável mais rápido. E no sábado de manhã mesmo, a gente foi chamado, quando subiu demais o nível, aqui em São Leopoldo são bombas anfíbias na captação. Então a bomba continuou funcionando, só que o nível subiu tanto que molhou o quadro elétrico, que estava a 8 metros de altura. E aí o que se faz? Sem energia não tem bomba. Aí juntou a equipe da Igra, a equipe do SEMAI, aqui de São Leopoldo, que trabalhou muito bem, e o pessoal da Rototec, aqui de São Leopoldo, o pessoal da Steel, e a gente se uniu e conseguiu trazer gerador, trazer combustível, cabo elétrico e fazer com que as bombas, simplesmente a gente cortou os cabos de que iam nos quadros elétricos, conectou nos geradores e em 2 dias a gente estava com água de novo nas casas. Tem bairros que não sentiram
a falta de água porque os reservatórios deram conta. Então esse ponto já foi um ponto onde o meu time de trabalho já conseguiu ajudar na cidade para a gente fazer a retomada da água potável num tempo recorde que, vamos lá, só a gente que estava no meio ali soube o que aconteceu, a população não chegou muito a sentir. E aí, logo que rompeu o dique, agora entrando na parte de drenagem, o que que aconteceu? Eu fui um dos que, assim como grande parte da população, tentou ajudar as pessoas, entrando na água, salvando pessoas, salvando animais, e eu acho que eu não nasci para isso. Porque no primeiro dia que eu entrei, eu chutei uma pedra, cortei o dedo e peguei leptospirose. Então, eu disse, eu não sou para isso, não adianta. Tem certas coisas que não dá. E nós conversando na equipe, disse, cara, vamos fazer o que a gente sabe fazer. Vamos ajudar a bombear essa água de volta para o rio. E aí, na segunda-feira de manhã, o prefeito nos chamou e disse: olha, aí foi um momento de muita coragem do prefeito, que enquanto os outros todos estavam parados, esperando alguma decisão, alguma solução divina, ele chamou e disse: ó, eu não entendo nada de bomba, eu não entendo nada de água, resolvam. Ele nos deu essa oportunidade de colocar o nosso conhecimento, o nosso legado à prova. E aí eu estava com febre, com dor nas panturrilhas, estava em reunião com ele a prefeitura embaixo d'água, nós numa reunião dentro do SEMAI, num ponto mais alto da cidade. E aí sim, a gente chamou a nossa equipe, tudo pro WhatsApp, porque dos 120 funcionários, só 40 conseguiam chegar na empresa também. E como você falou, por sorte, por alguma questão que a gente não controla, nós ficamos com água a 500 metros da empresa, ou seja, a empresa ficou seca, com energia elétrica e com internet. Não se sabe como, que é todas as empresas sem energia elétrica e nós com energia. Então a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu levar os fornecedores que estavam embaixo da água, foram trabalhar lá dentro. Então a gente conseguiu ter uma resposta que, para colocar essas bombas em uso, eu não tinha bomba pronta. Não tem estoque. Ninguém trabalha com estoque de equipamentos desse tamanho. A gente teve que transformar um turbogerador anfíbio em bomba. E a gente fez isso em 6 equipamentos em 6 dias. E aí, quando o prefeito chamou, a gente disse, ó, de bomba a gente entende, mas eu não tenho como pegar a água do bairro e devolvê-la para o rio se o dique está aberto. Vai virar um circuito fechado que nunca vai acabar. Então, a gente cuida das bombas, mas tem que fechar o dique. E aí, na conversa, eu lembro de ter falado. Só que a previsão que estão falando na mídia aí é de 8 dias para arrumar o dique. E ele falou, eu resolvo em 8 horas. E não deu outra, ele fechou o dique em 8 horas. E nós, em 2 dias, estávamos com bombas já sendo utilizadas ali na beira da BR, do lado da Daleaço. E uma confusão, porque a BR fechada, como é que a gente vai levar gerador para colocar ali? Como é que eu alimento esse gerador com diesel? Porque o tempo que leva para buscar mais diesel já acabou o diesel. Então era quase que uma linha direta, o caminhão abastecia e voltava, abastecia e voltava. Eu lembro de estar no primeiro dia ali, era 2 horas da manhã, chovendo, frio, eu ali com o meu guarda-chuvinha na volta da bomba, cuidando para que ninguém aparecesse ali para roubar os cabos, porque também estava acontecendo isso, estava acontecendo roubo. E aí chegou o gerador e com ele chegou a polícia, a guarda municipal, que ficou, e eu daqui a troquei de posição com a guarda municipal e pude vir para casa. Então, foi um trabalho, cara, assim, ó, incessante, foram 25 dias que a gente não sabia o que era manhã, tarde, noite, final de semana, trabalhando muito, mas a gente conseguiu. Com 19 bombas anfíbias, a gente drenou 20 bilhões de litros de água dos bairros de volta para os rios. Então foi uma ação que foi Santa Cruz, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, a gente acabou atacando em toda a região, mas realmente, como você falou, São Leopoldo foi a primeira a secar, porque teve uma ação de coragem do governo para dar essa oportunidade, de dizer, façam. Enquanto os outros buscavam autorização do Exército, do IPH, de sei lá quem, trouxeram especialistas da Holanda para avaliar. E aqui diz, cara, nós vamos fazer. Se faz certo ou errado, vai ser feito. Depois a gente arruma. E não deu outra. A cidade conseguiu sair desse problema e as pessoas voltaram para suas casas para poder limpar tudo. E eu estava dentro, cara, estava dentro d'água realmente. A gente passou porque só conseguia se movimentar por cima do dique, né? E a gente conseguia ver uma dor muito forte, um sofrimento da população, da comunidade, que só quem estava ali pode explicar. A gente que é da cidade, se não viu, cara, não tem noção. Porque parecia que a gente estava em outro mundo. Na minha casa não chegou água.
sabe? Então, a gente parecia que, cara, não está acontecendo. Mas quando a gente entrava no bairro, via as casas com 4,5 metros de água passando por cima do telhado, e quando secou, a gente só conseguia entrar com o carro 4x4 ali para ver que a minha caminhonete entrava com, sei lá, 30 centímetros de barro ali para poder ajudar as pessoas, poder ter uma conversa um pouco mais próxima, que eu acabei fazendo muito, né? Como você falou, eu acabei aparecendo muito na mídia, porque a gente foi realmente parte da solução. Enquanto todo mundo ficava, o exemplo que eu dou até para resumir tudo isso é assim, pensa, tá chovendo, o telhado tá furado, tá chovendo dentro de casa. O que que todo mundo faz? Com balde, vamos lá, vamos botar os baldes, né? Vamos ajudar para não ter problema dentro de casa. Enquanto todo mundo estava com os baldes, que é necessário, é obrigatório, tem que ser feito, a Igra foi consertar o telhado. Sabe? A Igra foi lá em cima e fechou os buracos. Mas enquanto eu não fecho o buraco, tem que ter gente ali embaixo. Tem que ter gente no abrigo, tem que levar comida, tem que levar agasalho, tem que ajudar as pessoas, tem que tirá-las de casa. Mas se todo mundo ficar nisso, nunca a gente ia secar os bairros, né? Então, a gente entende que o nosso trabalho em conjunto com os que foram feitos, outras empresas que trabalharam, muitos voluntários, o trabalho do SEMAI, o trabalho da prefeitura, o pessoal da Sabesp de São Paulo mesmo, que mandou bombas para a região. Cara, isso tudo no somatório ajudou o Rio Grande do Sul a sair de uma situação que, sei lá, eu imagino que São Leopoldo hoje, olhando, quem olha, que eu acabo passando pelos mesmos lugares todos os dias, a gente não nota que a gente passou por essa tragédia. Vai lá para Porto Alegre, lá no quarto distrito, passa na Farrapos. Eu tive lá essa semana passada. Tá tudo fechado. Eu fui no jogo do Grêmio domingo, então eu tive que passar por lá. Cara, tá tudo fechado. Tem postos de gasolina fechados, nada retomou ainda. Então, a gente entende que a nossa cidade tem o privilégio, a gente também teve o privilégio, a oportunidade de atuar numa situação como essa e dar resultado. Então, é um orgulho muito grande nosso de poder fazer parte dessa solução aí também. Eu mais uma vez anotei um monte de coisa aqui, mas antes de qualquer coisa, né, Alexandre, eu tenho um compromisso aqui nas minhas redes sociais que a gente sempre fala assim: quando você tem uma coisa boa para dizer, você diz. Se ela não é tão boa assim, aí você pensa mais, né? Então, eu queria te agradecer, a ti e a toda a tua equipe, porque realmente, se não fosse esse esforço, não só de vocês, mas também de vocês, e, e muito pontual e muito necessário, realmente as coisas teriam sido ainda mais difíceis do que já foram. Então, eu acho que você já deve ter ouvido isso de muita gente, mas eu quero ser mais um a te agradecer e reconhecer pela atuação que você e tua empresa teve nesse evento, que foi realmente muito triste. Eu não sou de São Leopoldo, desculpa, eu sou de São Paulo, mas eu moro no Rio Grande do Sul desde 2005 e em São Leopoldo desde 2012. Então é minha cidade, a minha esposa é daqui. Eu trabalhei 17 anos numa empresa de São Leopoldo. Hoje ainda presto serviço nela uma vez por semana, hoje inclusive é o dia, mas eu trabalho com outras empresas hoje também. E você, que a gente tem bastante público fora aqui de São Leopoldo e do Rio Grande do Sul, e você que está fora, eu sei que você viu na TV tudo, mas você não tem como explicar. Assim. O primeiro dia que eu consegui atravessar, né, eu moro aqui no bairro Charlau, que é do lado de cá, né, que foi bastante afetado. A minha casa, eu estou aqui, à minha direita tem um vidro aqui e aí a minha garagem. A água chegou no pneu de trás do carro ali. Eu fui salvo, sei lá, por talvez um tanto assim que subisse e entraria na minha casa. E eu acabei descobrindo que minha casa tem uma rampa na entrada assim, descobri, lógico, eu sabia que tinha, mas eu não sabia a diferença que tinha da rua. Porque foi no sábado, né, o pagamento, e eu voltei, porque eu saí de casa, né, não sabia se ia chegar aqui ou não, e eu voltei na segunda e eu vim na rua com água pela cintura. Então eu achei que, enfim. E quando eu abri o portão, e eu vou dizer isso, acho que eu não disse aqui, eu não falei sobre isso aqui nesse período todo, né? E eu vim, eu e minha esposa, né? Minha esposa
pouco mais baixa que eu, mas eu com água quase na cintura. E quando a gente entrou na rua, a gente falou, bom, tá tudo molhado, né? E quando eu abri o portão da casa aqui e percebi isso, né, que tinha parado ali a, sei lá, 4 metros da porta, mais ou menos, a gente ficou muito feliz e muito constrangido ao mesmo tempo, né? Que a gente falou, cara, se eu ficar muito feliz, parece que eu tô é, achando que eu mereço uma coisa que alguém não merece. Enfim, foi um sentimento muito estranho. Quando a gente abriu aquele, foi um sentimento muito estranho. Ao mesmo tempo que a gente ficou muito feliz, a gente ficou com um pouco de vergonha de estar bem quando todo mundo não está tão bem assim, né? Então, eu estou contando isso porque eu, como eu acabei de dizer, fui muito pouco afetado, né? Mas, sei lá, teve a irmã da minha esposa que perdeu tudo e tal, e o bairro aqui foi muito castigado porque ele ficou nesse encontro d'água que veio lá da Santo Afonso, ali daquele lado, com o arroio Da Campina. tem ali que ele transbordou e aí pegou a Charlau inteira e era barco, enfim. Então, é uma coisa muito, assim, é um cenário de guerra mesmo, assim, né? O primeiro dia que eu atravessei, que eu consegui ir para lá, naquela pista que o exército fez, tudo assim, eu lembro que eu olhava assim, eu falava, cara, é daquelas coisas que você acha que você nunca vai passar na vida e você pode contar, como nós estamos fazendo aqui, mas quem não estava aqui nunca vai. Quando eu falo às vezes com a empresa que eu presto serviço de trabalho, é do lado que não foi afetado, que é ali na região do Cristo Rei, centro ali, que não foi afetado. Então, mesmo quem estava daquele lado não consegue ter tanto a dimensão do que aconteceu no aonde foi afetado. Então, assim, realmente foi uma história muito dramática. Mas eu quero agora, feito o relato, eu quero aproveitar algumas coisas daí para trazer para o nosso assunto, que você colocou. É lógico que eu vou fazer um adendo aqui que eu sei que não vai adiantar muito, mas eu vou fazer. Eu não falo, eu não sou comentarista de política e aqui eu falo muito pouco sobre isso ou quase nada. Justamente porque eu sei que é muito complicado e aqui é um lugar que eu gosto de receber todas as opiniões, conversar sobre qualquer assunto, ouvir e ser ouvido sem a gente ter esse problema. Então, quando eu disse, e vou repetir, que São Leopoldo teve uma ação muito rápida, e o Sandro falou isso também no depoimento, não tem nada a ver com política, com partido, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando o fato, o que eu vi e o que eu acho. E eu quero trazer para o nosso assunto isso, por isso que eu vou usar o que você disse. Porque, para além de política ou de qualquer coisa, o que eu vi como alguém que é da gestão, como alguém que está ligado nisso, foi isso que você disse de ao invés das pessoas ficarem mastigando o problema, que é uma expressão que eu uso muito, né? A pessoa fica ali mastigando o problema, as pessoas partiram para resolver o problema. Até sem a certeza de que o que estava fazendo era o melhor. Mas o não fazer sempre é pior, né? A gente espera das lideranças, sejam elas políticas ou privadas, ou enfim, das lideranças, como o Alessandro é uma liderança dentro do setor privado e dentro da cidade, o prefeito é uma liderança, o deputado é uma liderança, cada um é uma... A gente espera isso, né? Que uma liderança decida, assuma, né? Então, trazendo para o nosso assunto, né? O quanto é importante em situações de crise nós temos lideranças que assumam certos riscos, mas decidam e façam algumas coisas, né? Eu queria que você trouxesse isso para o teu dia a dia da empresa, Alessandro. Que você pegasse esse gancho aí e levasse para o teu dia a dia da gestão mesmo aí, parte da tua empresa. Cara, tu traz um exemplo assim, ó, e vamos lá, eu consigo juntar isso que tu tá falando e nesse momento da enchente mesmo, porque foi uma calamidade, né? E um exemplo que tu comentou aí que eu queria comentar do fato de a gente ter vergonha de não ter sido afetado, tá? Isso não foi um sentimento só teu.
tá? Na minha equipe, eu tive que parar e conversar com a equipe em alguns momentos sobre isso, que as pessoas não se sentiam bem tendo que trabalhar, podendo trabalhar, enquanto que outros estavam embaixo d'água. E daí a gente tem que trazer, cara, isso aí não é um demérito, a gente não escolheu estar seco e não escolheu, e quem está alagado também não escolheu estar alagado. Mas o que a gente faz a partir de agora, sim, é uma decisão nossa. A gente pode ficar em casa chorando, reclamando, sei lá, sem fazer nada, ou a gente pode ajudar a resolver, né? Então, isso que eu consegui trazer para minha equipe, porque eles começaram a ir no, no bar, no mercadinho e ser reconhecidos. E esse agradecimento que tu trouxe, eu te agradeço também, muito obrigado. Minha equipe começou a receber, sabe? Eles iam com o uniforme da empresa e o pessoal parava e agradecia. O dia que eu cheguei na padaria com a camisa da empresa e a menina que estava atendendo me olhou, tu que é da Igra, bomba anfíbia, aquela que trabalha dentro e fora d'água. Eu disse, bom, alcançamos o público completo, sabe? Isso aí foi fantástico. E aí, trazendo para a tua pergunta, eu recebi um comentário de um funcionário, porque no final, agora, no aniversário da empresa, foi em outubro, eu sempre falo alguma coisa para a equipe e eu falei para eles ali da questão da disponibilidade e da disposição deles no momento de crise. E, cara, nenhum deles me disse, eu não vou trabalhar, ou eu não tô afim, ou eu tô com medo. Não, pelo contrário, todo mundo ficava, eu vou dar um jeito de trabalhar. Porque, para quem não conhece São Leopoldo, mas tinha como chegar na Charlau ou na Campina, que é a área afetada, indo por outra cidade, que é Lomba Grande. Um trajeto que a gente faz em 8 quilômetros, faria em 30. E só que esse mesmo trajeto poderia ser em 30 minutos, estava demorando 3 horas. E eu tinha 20 pessoas fazendo isso todos os dias. Eles iam 3 horas para ir, 3 horas para voltar. E não foi porque a gente mandou, porque a gente pediu, não. Eles entendiam a responsabilidade deles junto a esse problema. E aí eu falei, cara, eu queria agradecer pelo que vocês fizeram, pelo que a gente pôde fazer juntos. E um dos meus coordenadores depois me parou e disse, cara, não, não é para agradecer. É que vocês da gestão nos deram a condição e a oportunidade e a opção de fazer isso. Enquanto outras empresas proibiam de trabalhar, não davam essa opção, não deixavam o funcionário ou o profissional tomar decisões e ficaram parados. Nós não. A gente se reuniu por WhatsApp. E eu não, cara, eu sou o CEO da empresa, mas eu não entendo de se eu consigo converter um turbogerador numa bomba em quanto tempo. Eu preciso da minha equipe. E eles trabalharam sábado, domingo de madrugada e entregaram a solução em 2, 3 dias. E aí, disseram, cara, isso é gestão de crise. E ter a equipe preparada é o grande ponto. Eu não tenho como gerir crise se eu não tiver ninguém preparado. O pessoal vai me olhar e dizer, o que que eu faço agora? E o que eu, como líder, vou dizer? Cara, eu tenho que dar espaço para que os meus especialistas, para que a minha equipe, que é a grande conhecedora do negócio, possa tomar as decisões. E acho que a nossa participação como líderes acaba sendo essa, né? Eu preparo, como eu falei antes, nenhuma empresa existe sem pessoas. É o primeiro ponto. Mas se essas pessoas dependem totalmente da liderança, tu não tem escalabilidade, tu não consegue crescer, tu não consegue sair da capacidade do líder. E o líder tem que tomar banho, tem que ir no banheiro, tem que dormir, tem que. Então, eu fico limitado à minha capacidade, então eu já criei um limite para minha empresa. E eu boto até o meu objetivo como empreendedor é ser desnecessário. O meu objetivo é ser desnecessário para o meu negócio. Quando eu conseguir ser desnecessário e conseguir que os resultados estejam acontecendo, que a qualidade está ali, o meu cliente está satisfeito, eu consegui o meu objetivo principal. Porque o único jeito de crescer é se eu puder olhar para o lado, poder olhar para frente, poder olhar, porque se eu continuar olhando para baixo na operação, eu não cresço, eu não saio do lugar. Então, trazendo, acho, para o nosso dia a dia, ter uma equipe preparada, uma equipe capaz e uma equipe, que nem eu tenho um vídeo que eu coloquei, é uma equipe pé no barro. Cara, eu tenho uma equipe pé no barro, uma equipe que não é bunda na cadeira. Eu estava com engenheiros pós-graduados que ganham um salário invejável, que estavam de madrugada instalando bomba na beira do rio com água, 6 metros de altura do lado, chovendo, com frio e com área de traficante do lado, tendo que cuidar para não roubarem os cabos, e eu tava com essa galera lá, sabe?
com um barro no tornozelo, e nenhum deles me disse, não tô, isso não faz parte do meu job description. Isso não faz parte do que eu não fui contratado para isso. Cara, eu não ouvi isso de ninguém. Bem pelo contrário. A gente chamava de gurizada, tem que dormir, vocês têm que ir para casa. E ele, tá bom, tô indo. Estou indo, era 4 horas depois que eles iam, sabe? Na real, o que faz ter esse movimento, ter esses negócios, óbvio, acho que a função da liderança é não bloquear, porque é o que acaba acontecendo muito. Eu trago um exemplo que todo mundo passou, que é a pandemia. A pandemia, na Igra, nós não fechamos nem meio turno, em nenhum momento. No sábado foi informado que as empresas não poderiam trabalhar. No domingo, a diretoria se reuniu. No domingo, a gente passou orientação no grupo de WhatsApp. Na segunda, a gente estava com uh, turno instituído, separação, distanciamento, e a equipe continuou trabalhando. Então, tentaram fechar a empresa, como a prefeitura e os órgãos de saúde foram até as empresas para fechar elas. Fecharam Steel, fecharam Taurus, que são empresas gigantescas, e na Igra não fecharam. Porque a gente fez o tema de casa. Eu fui chamado pela Associação Comercial da cidade e fui chamado a atenção por que eu não estava fechando, porque eu estava agindo errado. E eu dizia, cara, ninguém vai pagar minhas contas. E eu não estou fazendo nada de errado. Nenhum funcionário meu, durante o período crítico, pegou Covid. Então, o que foi isso? Foi uma decisão, em conjunto com a minha equipe, de quem não tiver bem, não vem trabalhar. Quem tiver inseguro, não vem trabalhar. Quem não quiser trabalhar, não vem trabalhar. Ninguém vai ser descontado R$ 1. Só que quem tiver seguro e sabendo que a Igra fabrica equipamentos para movimentação de água. E nesse momento, se eu tiver uma assistência técnica, uma cidade sem água, eles vão procurar quem? Quem tiver aberto. E nós fomos a única empresa do Brasil que estava aberta. Então a gente não parou, a empresa duplicou de tamanho durante a pandemia, sabe? Então, aquela coisa, a liderança, cara, ela tem que estar muito ligada com o que está acontecendo, a gente tem que estar preparado para os intempéries e olhando e muito sensível ao que está acontecendo, mas nós temos que dar um jeito de as coisas continuarem rodando. E a nossa equipe está ali, e eles é que vão fazer o negócio rodar. Nós não podemos, a gente tem que não atrapalhar, na real, sabe? Eu vejo muito líder atrapalhando os negócios, vejo muito líder que acha que entende e não entende, e quer tomar decisões baseado em coisas que viveu há 20, 30 anos, e hoje o mercado é outro, a condição é outra, e eu falo para minha equipe, eu nunca vou ensinar um torneiro mecânico a usinar. Por mais que eu tenha curso de mecânica, que eu saiba fazer o que ele faz, cara, eu não faço isso há 20 anos. Então, por que eu vou me meter no que ele está fazendo? Mas eu vou cobrar dele resultado. Que ele me entregue na qualidade, no custo e no prazo combinado. Se ele me entregar assim, cara, eu como não pode ser o nosso grande ponto de discussão. E sim o resultado, aonde que ele está levando a gente. Então, é um desafio constante, diário, de manter a equipe alinhada. Na Igra a gente tem uma cultura de chefe zero, que a gente chama. Eu não tenho hierarquia de comando, né? Eu tenho uma hierarquia muito mais técnica. Tem quem sabe mais dentro da corporação, mas hierarquia de comando com chefe, gerente, essa linha. No passado, eu não tinha nenhuma linha de comando, era totalmente flat, horizontal, meu organograma. Com o crescimento agora, o grupo já está com mais de 200 pessoas, eu não consegui manter, né? Então hoje eu tenho uma linha intermediária. Eu tive que colocar, além da diretoria, eu tenho uma linha de coordenadores que fazem esse filtro da diretoria, da estratégia para a operação. Mas nenhum deles tem a única função de gerenciar. Não, todos os coordenadores têm atividades operacionais e táticas de entrega. Não é só coordenar e mandar nas pessoas, sabe? Então, com isso, toda a minha equipe sabe ler balancete, toda a minha equipe sabe o resultado do mês em reais, quanto que eu faturo, quanto sobra no final. Eles entendem o que é o EBITDA, eles entendem como que eles participam nisso, eles sabem como a atividade dele interfere no resultado. Porque no final do período eles vão participar da PPR, na participação dos resultados. E se eles souberem como que eles mexem os pauzinhos para esse resultado ser melhor, com certeza ele acontece. E nós temos na prática isso acontecendo. Então a equipe ela tem que estar engajada, ela tem que estar funcionando, ela tem que entender o negócio, mas a liderança não pode atrapalhar. A liderança não pode achar que é só ela que manda, eu sou chefe, eu é que mando, porque na boa, cara, qualquer equipe derruba qualquer chefe.
A equipe derruba qualquer um, ela expulsa. É que nem o corpo humano expulsa tudo que é ruim de dentro para fora. E a equipe expulsa qualquer um. Se ela quiser quebrar minha empresa, amanhã ela quebra. Então, eu acho que está muito dentro desse conceito aí a nossa forma de tocar o negócio e gerir. Eu não sei nem se é gerir, mas é realmente fazer com que todos entendam o nosso propósito, entendam o nosso legado, da onde a gente veio, para onde a gente vai, mas de uma forma muito dinâmica, sabe? A estratégia ela é dinâmica, ela não é fixa, ela não é definitiva, porque se eu tivesse uma estratégia fixa, eu não teria agido nessa calamidade da enchente. Eu teria fechado, porque, obviamente, se eu não tenho fornecimento, se eu não tenho como chegar um caminhão dentro da empresa para trazer matéria-prima, eu não tenho como trabalhar. Se a minha equipe não tem como chegar, eu não tenho como trabalhar, então o mais óbvio é fechar. Só que para chegar equipamento dentro da empresa, para ter uma ideia, foi levado um caminhão do Exército, que podia entrar em 3 metros de água. Então eu tive 6 bombas chegando na minha empresa com com o caminhão do Exército. Quem mais teve isso? Ninguém. Então, o mercado está aí, as oportunidades estão aí, só que a gente tem que saber lidar com elas. Acho que, não sei se eu te respondi o que tu queria, mas mais ou menos essa é o jeito que a gente leva essa questão. Não, respondeu com muita propriedade. E mais uma vez eu anotei várias coisas. Você estava falando, eu estava lembrando um pouquinho, assim, uma pincelada do que a gente vai lembrando, né? Eu acho que, acredito, é lógico que eu tô com 47 anos, estou trabalhando desde os 14, já lá se vai um tempo, mas olha, eu acho que eu nunca tinha trabalhado tanto quanto nesses 15 dias, porque o meu ramo é posto de combustível. E posto de combustível, sabe, né? Não parou na pandemia, não para. Posto de combustível nunca para, porque é um. E a gente. Eu não conseguia chegar na empresa, mas a gente ficou internet e celular e tal, tentando conseguir carga, caminhão para dar a volta, fazer roteiro para tentar desviar e uma carga que levava, sei lá, 3 horas para ser entregue, era motorista chegando às 4 horas na base, 4 horas da manhã e chegando de volta na base 1 hora da manhã, então o cara virando quase 24 horas por dia. E eu tinha funcionário nesse momento que tinha perdido tudo, que estava na casa de alguém e que estava trabalhando por telefone, por a distância, ou mesmo conseguindo chegar na empresa. Então, foi toda uma mobilização assim. Eu estava lembrando enquanto você falava, mas eu queria puxar algumas coisas do que você falou. Primeiro, a questão da liderança que tem um. Você falou uma frase, né? O meu objetivo é ser desnecessário. Eu queria aproveitar isso porque tem muita liderança, e às vezes nem liderança, até funcionário em nível técnico e tal, que tem medo de soltar o que tem e fica ali agarrado e não deixa nem ninguém aprender muito porque acha. E isso é uma das coisas que mais barra a carreira da pessoa de crescer. Porque se ela não pode largar aquilo, ela não pode ir para outro lugar. Se ela não pode ir para outro lugar, ela não consegue crescer. Então é uma falácia, é um engano muito grande que as pessoas cometem de achar assim, não, eu tenho que ser essencial aqui, eu não posso deixar ninguém aprender, eu não posso delegar as coisas que eu faço, porque eu vou me tornar desnecessário. Mas é justamente esse movimento que te possibilita movimento, e a vida é movimento. Se você ficar parado, né? O Sandro falou uma coisa que também me lembrou aqui, que é. Poxa, cadê? Eu não anotei. A gente não pode estar mais lá atrás, né? É lógico que tem coisa de lá atrás que ainda funciona, né? Mas não dá para você viver 50 anos fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões, as coisas mudam. Hoje eu estava conversando na empresa, porque eu estou lá fazendo um papel justamente disso, né? Eu saí dessa empresa, fui para uma outra empresa e eu estou indo lá uma vez por semana para treinar a pessoa que ficou no meu lugar, enfim, dar um suporte lá. Eu vou fazer isso por muito tempo. E, e a gente estava falando justamente sobre isso, que
não dá, tem muita gente que fica reclamando, ah, mas essa geração nova agora não quer nada, né? Assim, isso é o que é. Não dá para brigar com o que é. A gente tem que entender, se adaptar e aprender. Não é partir do princípio que a gente sabe mais, que o nosso jeito é o certo de ver as coisas, né? As coisas evoluem, a gente tem que aprender, inclusive, né? Com as gerações que estão vindo e sim, pensam diferente, agem diferente. Assim como nós, lá no nosso momento, também agimos diferente, pensamos diferente dos nossos pais, dos nossos avós e avós e assim por diante, né? Então esse movimento, né, de não ficar lá grudadinho naquilo que te trouxe às vezes até um lugar, né, que não necessariamente vai te levar para outro. Acho que você falou e tem total congruência assim com o que a gente fala muito aqui e lá na rede social e tal. E no dia a dia mesmo, né? Sim, Wesley, até uma frase que eu uso, olha, cara, eu acho que o tempo todo, que nada é constante exceto a mudança. Tá? Então, e a gente leva isso muito a sério dentro da IGRA. E assim como tu fala, na questão geracional, uma coisa que eu acabo, cara, sei lá, eu sou bem crítico quanto a isso, porque a maior parte, vamos lá, essa geração que todo mundo reclama, ela foi criada pela nossa geração, certo? Então, nós somos 100% responsáveis pelo que está acontecendo. Então, não adianta botar a culpa na geração porque ela foi criada por nós, então a culpa é nossa. Então, para de botar culpa, para de botar desculpa em alguma coisa que não, em coisa que não faz sentido. Um exemplo, na IGRA a gente tem um projeto que a gente chama de Nascente, onde eu treino durante 12 a 15 encontros, eu dou aula para os jovens da empresa, os menores de 30 anos, e é uma aula de aculturamento, onde a gente mostra para essa gurizada o que é trabalhar, porque na real tem que aprender a trabalhar, né? Ninguém com 20 anos sabe o que é trabalhar. Por mais que eu venho de uma situação difícil, que eu trabalho desde os 14, mas trabalhar numa empresa organizada, numa indústria, não é assim. E o que eu acabei vendo, para ter uma ideia, o primeiro projeto que a gente fez faz 2 anos, e eu tinha 25 participantes. Desses 25, 5 não quiseram ficar. Não gostaram, normal. 20 ficaram. Dos 20, 18 foram promovidos. Sabe? Então, cara, a estatística mostra que, vamos voltar no tempo. Tu tem 47, eu tenho 49, então a gente é da mesma geração. Da nossa época, quantos colegas nossos deram certo? Cara, eu tenho certeza que não é 18 de 20. Na minha turma não foi, sabe? Então, e uma coisa que eu consigo captar muito forte dessa gurizada de hoje é que eles não são motivados pelas mesmas coisas que nos motivaram, assim como nós não nos motivamos pelas mesmas coisas que motivaram nossos pais. Hoje, eu tenho a galera de mais jovem que não quer sair. Todo mundo fala, eles não esquentam banco, eles vão passando de 6 meses trocando de empresa. Os meus não trocam. Porque o que eu entendi? Que eles têm que ter objetivos e metas e desafios, só que não é que nem o nosso. Na nossa época, cara, não me dá um desafio e volta a falar comigo daqui a um ano, eu tô atrás do objetivo. Mas com eles, eu tenho que ter feedback constante, eu tenho que ter acompanhamento constante. Porque para a gente resolver um problema, quando eu tinha que ir na biblioteca ou consultar a Barça, demorava um mês para a gente resolver alguma coisa. Que tinha que pegar lá aquele cara que colecionava a revista Veja, encadernava ela e tu tinha que buscar, folhando folha por folha, onde é que estava a porra da informação. Hoje, tu larga um desafio às 5 da tarde, às 8 da manhã, eles estão sabendo fazer aquilo ali melhor do que a gente fazia. Então, a questão está aí, é aproveitar, é pegar esse excesso de informação, filtrar e trazer isso para o nosso dia a dia. Eu tenho diversos ali dentro que eu largo e já testei isso. Porque, vamos lá, esse treinamento que eu dou, eu digo que é para eles, mas não é para mim. Tá? Eu estou aprendendo a linguagem dos jovens. Eu tenho um filho de 23 e um de 25. Então, eu já estou nesse meio. Mas aí muda um pouquinho, vai para uma gurizada de 20, 21 hoje, já é diferente. A de 17 é diferente de novo, então as gerações não são mais de 20 anos uma geração, 15 anos. A geração hoje é uma geração de 2 anos, já mudou a forma de entender. Mas todos têm uma mesma puxada, de serem muito rápidos, de serem muito imediatistas. Então, ao invés de eu dar um desafio gigante,
eu fraciono os desafios para eles. Eu começo a entregar pílulas, né, cápsulas de problema que eles me resolvem muito rápido. Eu tenho um caso de uma pessoa, de uma dessas ah, que foram treinadas, que ela estava numa atividade técnica de dentro da fábrica e a gente viu nesse treinamento um potencial muito grande mais pro lado de engenharia. E na conversa com a pessoa, ela disse, não, eu não sei, eu não gosto. Daí, cara, tu tem perfil. E daí, olhando nas redes sociais, viu que essa pessoa, além de ser técnica em elétrica, fazia programação de computador, mas por conta própria. E nós juntamos os conhecimentos. Hoje, essa pessoa faz programação das máquinas, na parte elétrica. Então, e, e foi dado um desafio para ela aprender a programar numa linguagem que ela nunca tinha visto. E aconteceu isso. Foi dado o desafio às 5 da tarde, no outro dia de manhã ela estava programando naquela linguagem que ela nunca tinha visto. Então, quem tem que mudar não é a nova geração, é a nossa geração que tem que se adaptar, porque a gente não vai mudar. A questão é que nós vamos morrer antes e essa geração vai assumir. Ou a gente aproveita o conhecimento deles, ou nós vamos ficar para trás. Então, é o tempo todo. A gente tem que estar ouvindo, participando, entendendo. Essa é uma linguagem nova. Não adianta a gente, porque eles vão ficar é a dancinha do TikTok. Não é. Não é. O TikTok é uma ferramenta cada vez mais útil de informação. Hoje, todos os jovens não usam mais o Google, eles usam o TikTok para informação. Tá? Tem entretenimento também, claro, porque eles querem informação com entretenimento. Eles não querem mais ter que pegar num Google que te coloca ali 20 opções, tu vai ter que selecionar uma. Não. O TikTok te entrega a mais procurada, é a melhor, tem curadoria, não tem no Google também não. Tu pode entrar num site que está só com fake news ali e tu achar que é verdade. Então, é a velocidade. E cada vez mais agora com a inteligência artificial nos dando a resposta pronta, a consulta feita no chat GPT, ela vai no mesma base de consulta que é feita no Google. Só que ela te entrega uma opinião. Então, cabe a nós agora ensinar essa nova geração e mostrar para eles que se utilizar isso de uma maneira inteligente, tu vai ter a resposta muito rápido. Mas se tu quiser ser preguiçoso, como a gente era também, né? De pegar, vai lá no livro e copiava à mão tudo que estava no livro, passava do olho para a mão direto, sem passar pelo cérebro, dava na mesma. Hoje, se ele pegar um Ctrl+C, Ctrl+V do chat GPT e largar no trabalho, não serviu para nada. Então, a postura em relação a isso é o que a gente tem que passar para eles. Que tem consulta, tem que olhar, tem inteligência artificial para te ajudar. A inteligência artificial vai fazer 80% do trabalho e a tua função é, nesses 20% restantes, entregar a inteligência humana, né? Porque eu até brinco, o que me preocupa não é a inteligência artificial crescer, é a burrice natural crescer, né? Porque cada vez mais a gente está vendo uma burrice natural tão grande que se preocupar com a inteligência artificial, não. Ela está entregando muito mais do que muita gente aí na volta, né? Então, o nosso trabalho com as novas gerações, ele é de mostrar para eles que o trabalho é necessário, não é só de rede social que se vive. Todo mundo vai precisar da indústria, vai precisar do comércio, vai precisar dos serviços, né? Eles não vão viver só porque o mercado digital tem que oferecer alguma coisa. E essa alguma coisa é que interessa, né? A indústria, até informações do momento, né? O PIB brasileiro cresceu 0,9% no último trimestre, ficou entre os 4 maiores crescimentos do Brasil, do mundo, perdendo para poucas outras, perdendo para, se eu não me engano, foi para Singapura, para China, não, para a Índia e para mais um outro país que eu não lembro agora, mas impulsionado com um crescimento de 1,5% da indústria. Então, a indústria é o motor de qualquer nação. É o motor da inovação, é o motor do crescimento, é o motor que eu só vou poder ter comércio se eu tiver um produto para vender. E esse produto ele é produzido na indústria. Eu só vou ter pessoas com dinheiro para gastar no comércio onde é que eles trabalham, na indústria. Então, essa visão de tirar o jovem, de tirar essa nova geração da indústria, ela é uma visão muito míope. É preguiça da nossa geração. A gente tem preguiça de ouvir eles e tratar eles de uma forma diferente. A gente acha, pô, faz o que eu tô mandando, velho, vamos, segue. Não é assim. Se tu disser isso para eles, eles vão olhar assim, ó, beleza, vou procurar outro emprego. Mas se tu trouxer eles para dentro, vamos construir junto, vamos criar essa solução junto. Demora mais? Pode ser, mas ela é mais duradoura depois. Então é um pouco disso que a gente tenta colocar no nosso dia a dia também. E total, é isso, é isso. Porque rola um medo, né? Eu acho que é isso mesmo que você falou agora no fim, né?
As pessoas têm um medo do que elas não. Lógico, quando eu falo as pessoas, eu estou sendo muito generalista. É lógico que tem gente pensando diferente, né? Quando a gente fala assim, as pessoas, tal, a gente está querendo dizer que existe uma massa de pessoas que pensa assim, né? Eu sempre brinco com o pessoal que é próximo da minha idade ou mais, né? Que está ali no meu meio de gestão, eu falo, pessoal, vocês podem até não gostar, não tem problema. Pode não gostar do TikTok, pode não gostar de determinada cantora. O que você não pode só é não conhecer. Porque, mais uma vez, as coisas são o que elas são. Se você quiser brigar com o mundo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você pode tentar, mas é uma luta que não tem como você ganhar. Eu sempre uso muito nos treinamentos, nas palestras por aí, a figura do capitão do veleiro, né? Se ele tentar brigar com o vento e com o mar, cara, não vai funcionar. Ele tem que usar as velas do navio lá para usar aquela força a favor dele. Se o vento tá para lá, não adianta. Ele tem que virar a vela de acordo. Se ele tentar brigar com aquela força, ele vai perder. E numa empresa, na gestão de pessoas, é meio parecido com isso. Se você tentar, você falou, né? Uma equipe te derruba. Assim como o mar e o vento naufraga um barco à vela. Se você tentar brigar com aquilo, não vai funcionar. Você tem que tentar adaptar a tua vela. Aquele líder que lidera essa equipe e muda às vezes de empresa ou muda de área e quer fazer a mesma coisa, não vai funcionar. Se tua equipe é mais jovem, é de um jeito. Se tua equipe é mais velha, é de outro jeito. Se sua equipe é administrativa, é uma coisa, operacional é outra. Você tem que tentar, porque o tentar, o se esforçar já ajuda a entender. Porque no que você abre a porta para tentar entender e demonstra esforço de estar, bom, quero vir aqui para o teu mundo e entender, as portas já se abrem, isso já ajuda, né? Talvez esteja faltando isso de um modo geral, né? A gente conseguir se abrir e falar, tá, deixa eu te ouvir aqui. Poxa, não concordo tanto, mas legal. Daqui a pouco a gente junta aqui, vai dali e as coisas funcionam. Porque talvez até falando, a gente acabou entrando em rede social, o grande risco de quem está na rede social e está muito e tal, é se permitir que o algoritmo te feche dentro das coisas que você concorda, né? Porque o algoritmo vai fazendo isso, né? Ele vai cada vez mais te dando aquilo que você concorda, que você acha certo. E eu sempre brinco, se eu tô aparecendo muito para ti, tá na hora de você procurar outra coisa. Tá na hora de você ir pesquisar outra coisa e ouvir alguém que fale alguma coisa diferente do que eu falo. Porque senão emburrece. Você falou isso de passagem, né? Emburrece. Porque você fica ouvindo só a mesma coisa, a mesma opinião, e não me interessa qual que é. É genérico mesmo. Você fica só ouvindo a mesma coisa, a mesma opinião, só coisas que você concorda, então isso não te desafia, não faz você pensar, e, em última análise, te emburrece mesmo. Né? Então esse para mim é o único senão da rede social, porque de resto, cara, é uma baita ferramenta. Se a gente souber usar, é uma baita ferramenta. Você só não pode E se. até assim, verdade, mas vamos voltar um pouco no tempo. Isso acabava sendo uma coisa muito comum também. Porque se eu lesse o mesmo historial do mesmo jornal o tempo todo, eu estava sendo levado por uma linha editorial. Se eu vejo sempre a mesma rede de TV, eu estou sendo levado para aquela linha de, de pensamento. Então, óbvio que hoje eu concordo contigo, né? O algoritmo, ele é muito mais inteligente, ele é muito mais rápido de te colocar, porque o que que ele quer? Ele quer audiência, ele quer horas assistidas. Se ele começar a colocar coisas que tu não gosta, tu para de olhar. Então, ele vai colocar coisas que tu gosta. Mas o que a gente tem que entender é que o que mudou foi a velocidade. Porque a gente sempre foi influenciado. E vai ser para sempre. Isso não. Né, a não ser que a gente more, seja um ermitão, morar numa caverna, que ninguém vai influenciar a gente. Porque no resto a gente é influenciado o tempo todo. E aí, isso que tu falou é o que a gente tem que passar adiante. Mas, cara, vamos lá. As pessoas riem de mim, que com 49 anos eu pego informação no TikTok.
e eu alimento a minha equipe nos grupos de WhatsApp específicos de gestão de pessoas, de contabilidade, com materiais que eu peguei no TikTok. Cara, se tu ficar olhando dancinha o tempo todo, se tu ficar curtindo daquela música, daquele funk, vai aparecer só isso pra ti, óbvio. Mas a minha filha pega o meu TikTok, ela acha horrível, porque só tem coisa de gestão, de contabilidade, tem um cara ali que fala, como é que é? Ele fala, o seu ICM é muito caro, vamos ver onde é que tem o ICM mais barato do Brasil, sabe? Trazendo, tem um que analisa todas as leis que mudam todos os dias do Brasil, ele traz uma opinião dele. Então, cara, é, é a gente que decide, cada vez mais a gente consegue montar o nosso agente, o nosso algoritmo, a nossa forma de trabalho e de informação. É diferente eu vou na biblioteca, se tem o livro eu procuro, senão não. Né? Agora não, agora está na nossa mão, tá realmente, literalmente na nossa mão. A informação, cada um tem uma fonte de consulta infinita, só que tem que saber usar isso, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Se o teu TikTok, o teu Instagram, o teu Kawaii, sei lá, enfim, tá te mostrando muita dancinha, é porque você tá vendo muita dancinha. Eu brinco com isso, eu falo, "Olha, sinto lhe informar, mas é que você gosta de dancinha." Porque tem outros conteúdos lá, é só procurar. Inclusive, eu tenho conta em todos esses aí, você vai achar mais ou menos o mesmo conteúdo em todos eles. Eu tô por todos os lugares aí, alguns mais ativos, outros menos, mas eu estou em todas as plataformas. Até as que não deram certo. Tipo, teve uma que era só de voz, cara. Como é que chamava? Eu até tenho no celular ainda. Eu achei que ia ser um espetáculo. Poxa vida, esqueci. Era uma rede social que era praticamente um podcast contínuo. Você entrava numa sala, tava lá falando sobre sala de gestão. Eu participei, inclusive, de uma sala lá por um tempo. E era um grupo de pessoas, era uma mistura de chat do UOL com um podcast, assim. Poxa, esqueci o nome. Eu Eu, tenho. eu, eu, eu tenho conta, eu tive conta nesse aí também, eu lembro. Não lembro o nome também. Não. Então, assim, sempre que lança eu entro. Depois, se não funciona tanto, eu saio. Mas normalmente eu entro. Nós estamos nos encaminhando. E aí eu vou agora fazer um bloquinho aqui que eu meio que faço para todo mundo as mesmas perguntas para a gente. Eu brinco aqui, não tem muito roteiro, mas eu para disfarçar, eu faço pelo menos 3 ou 4 perguntas para todo mundo para parecer que isso aqui tem alguma ordem. Sandro, a gente falou muito de coisas que dão certo e que são legais e que não são caras, né? Coisas que. Mas até para eu seguir essa linha do que eu acabei de falar, eu queria que você me dissesse uma coisa que você tinha na tua carreira, lógico, né? Que você tinha certeza que ia dar certo e não deu. Essa aí tem que pensar, cara. Mas eu acho que é uma construção, porque não, é, eu gosto muito da proposta do jogo infinito, sabe? Cara, eu não tenho uma linha de chegada. Os nossos objetivos, indicadores, eles são contínuos. É, eu acho que algo para mim é muito difícil de ver algo que deu errado, porque a gente vai movimentando e vai construindo e vai alterando e se adequando para fazer aquilo dar certo. É, eu acho que fica muito nisso, mas dentro da jornada toda, muitas coisas dão errado. Muito. O que eu brinco muito com essa, a gente está sempre, a ideia é estar numa espiral positiva. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas a gente tem que estar na média subindo. Mas estratégias, por exemplo, uma coisa que deu muito errado na Igra, no começo, eu sempre fui um cara meio contraditório, tá? Então, a gente começou a empresa, eu não queria que a minha equipe batesse cartão, tá? Eu não, nunca, e eu sei que legislação, eu sei de tudo isso. A gente fazia uma forma onde todo mundo, cada um controlava o seu horário, e eu tinha um acordo com eles que eu pagaria no total da semana de 44 horas. Se ele trabalhasse 15 horas num dia e 5 no outro, eu não me preocupava. Mas no final, 44 horas da semana, se ele trabalhasse mais 10 horas, ele seria as 2 horas extras a 50%, ou seja, 54 horas ele teria isso, e acima disso seria 100%, a 100% de hora extra. Cara, isso funcionou com a minha equipe
para crescer a empresa de uma forma absurda. Só que o sindicato entrou com uma ação coletiva sem que os funcionários quisessem contra a empresa. Eu entendo, legalmente eu estava errado. Aí eu tive que pagar uma ação que eu devolveria o dinheiro para os funcionários. Nenhum funcionário quis. Porque eles disseram, cara, eu não quero mudar esse jeito de trabalhar. Assim é fantástico. Eu consigo levar meu filho na escola, eu consigo ir na reunião de pais e mestres, eu consegui levar não sei o quê, eu consegui acompanhar lá a ecografia da minha esposa estava grávida, e no outro dia eu compensava sem problema nenhum. Então, isso foi uma coisa que deu muito errado. Mas a gente acreditava na forma. Então, na média, eu paguei por isso. Mas se eu tivesse que voltar, eu faria de novo. Sabe? Porque a gente construiu isso junto e, de novo, é resultado. Pode ter dado errado uma parte, mas no final das contas o resultado foi positivo. Entre tantas outras, né? Assim, se eu parar para pensar de começar a se questionar, dar crédito para cliente que eu sei que não, que não vai pagar, mas depois eu sei que eu dou um jeito, eu resolvo. Então, crescimento desordenado, a gente passou por isso, de vamos crescer e chega num ponto que a gente se perde. A gente abriu mão das certificações por um tempo de ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, a gente tinha tudo e a gente abriu mão porque ela estava sendo burocrática demais e impedindo o nosso crescimento. Então, a gente conseguiu crescer, mas perdeu alguns controles. Então, eu acho que eu não abriria mão disso hoje de novo, como eu fiz no passado. Mas é uma construção, sabe? É difícil de ter um ponto. Eu errei e isso eu não faria de novo, porque eu não deixei dar errado totalmente. Né? A gente foi lá e resolve e segue. Essa é a ideia do jogo infinito. Na verdade, nós somos o conjunto das coisas, né? Não tem como a gente pegar e tirar, né, os erros, né, e os acertos, né? Até porque muitas vezes os erros nos levam ao próximo acerto, né? Porque a gente aprende com aquilo e faz diferente, então é isso aí mesmo. É, uma chance, você pode voltar o tempo que quiser, um ano, um mês, um dia, 10 anos, ir lá atrás e dar um conselho profissional pro Alessandro do passado. Qual seria? Tu tá fazendo só pergunta difícil, tem que pensar, cara. Mas vamos lá. Uma coisa que eu faria, cara, assim, ó, apesar da gente fazer muito, eu investiria mais em pessoas ainda, sabe? É muito mais no quem do que no que. É ter as pessoas certas para fazer as coisas e me liberar. Isso é uma coisa que eu acho que como todo empreendedor, né? Como toda pessoa que começa um negócio, a gente tem que, no primeiro momento, fazer tudo. E isso é legal, a gente conhece todo o processo. Mas aí, abrir mão das coisas que eu posso dizer que eu aprendi isso no pós-pandemia. Então é recente que eu aprendi que eu tenho que ser desnecessário. Acho que se eu tivesse começado isso um pouco antes, de preparar mais as pessoas para me substituírem, para que eu possa dar um próximo passo sozinho, e aí sim, preparar as coisas, eu acho que essa seria uma dica que eu começaria a usar antes, né? Preparar mais as pessoas para fazer aquilo que eu faço de uma forma que eu gostaria que fosse feito, sabe? Assim, ensinando, realmente sendo o cara que vai ali dar orientação, mas que não meta tanto a mão na massa como eu fazia no passado. Isso aí. O contrário. Se a gente for agora 10 anos para frente, qual é o Alessandro que nós vamos encontrar lá? Cara, esse é mais fácil. Eu não sei se 10 anos para frente, não sei se 5, não sei se 20, mas é o Alexandro olhando de cima uma, um grupo de empresas que vai estar faturando 1 bilhão e empregando muita gente, sendo uma referência no ciclo da água e podendo ajudar muita gente, cara. Sabe, porque todo mundo fala que tem muita gente que acha feio ter lucro, né? Mas eu só posso ajudar se eu tiver lucro. Se eu tiver com uma empresa quebrada ali sem dinheiro, eu não posso ajudar ninguém, eu não consigo nem me ajudar, como é que eu vou ajudar os outros? Né? Então, eu tenho uma empresa lucrativa, uma empresa que cresce, para que a gente possa reverter
parte disso para nossa comunidade, cara. E, assim, uma coisa que eu nunca, acho que eu nunca falei, vou falar aqui hoje, mas talvez em 10 anos ter uma escola para poder colocar o nome ali da escola, Silvino Jeremia, e levar o legado do pai adiante, que sempre foi uma pessoa que levou a educação acima de tudo. Hoje as empresas só podem pagar o auxílio educacional sem ser vinculado ao salário, porque ele fez isso no passado. Sabe, a lei só existe porque o pai mexeu com, com gente grande dentro do governo, reclamou muito. Então, é ter uma escola técnica que venha a consolidar tudo que ele deixou para nós. Muito legal. Eu vou te fazer uma pergunta fora do roteiro. Você responde se quiser, se não quiser, não responde. Você tem alguma aspiração política ou não? Na tua Não. mente? Não, no teu. Não, porque, cara, eu ia me incomodar muito. Eu não tenho paciência para seguir certas rotinas, certos ritmos que não não tem a visão empresarial, cara, porque é aquela coisa, se a coisa não está dando certo, a gente dá uma volta e faz dar certo. E no jeito público de tratar não é assim. Eu tenho que seguir certas normativas, eu tenho que seguir, eu não posso demitir um funcionário, eu não posso tomar certas decisões e isso me prende demais. Eu não tenho essa aspiração, não. Até, essa tu trouxe uma coisa que eu conversei em casa ontem, porque eu estava na Câmara de Deputados ontem, né? E daí, sabe, cara, eu só entraria pra política se fosse pra azedar todo mundo, cara. Só se fosse pra incomodar muita gente. Porque eu não ia conseguir ficar quieto, porque durante a minha palestra ontem, um dos pontos que eu trouxe dentro da Câmara de Deputados foi essa. Que, para mim, ou como empreendedor, eu acho que isso é um pensamento da maioria dos empresários. Cara, eu só quero que o governo não me atrapalhe. Porque me ajudar eu sei que ele não vai. Né? E desde que ele não me atrapalhe, eu tô feliz. E eu falei isso ontem na Câmara de Deputados, né? E foi algo que ficou marcado lá. Eu fui, digamos assim, depois nos bastidores, ouvindo que isso foi levado adiante lá dentro. Como não sei se gostaram ou não, mas também, no dia que eu ficar baixando a cabeça para funcionário público, eu tô louco. Né, cara? O funcionário público é para atender a gente, não a gente para ficar baixando a cabeça para eles. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar junto, mas eu não me vejo fazendo isso, porque para isso eu sou um pouco indisciplinado. Legal. Não, me surgiu e eu falei, vou perguntar, né? Mas, bom, aqui quando a gente está encaminhando para o fim, eu dou a oportunidade de a gente trocar de lugar. Como eu te fiz várias perguntas, eu te abro espaço. Se você tiver alguma pergunta, aí você pode aproveitar. Tenho sim, até como tu mesmo já falou em alguns outros episódios teus aí. Eu até tenho duas perguntas, cara. Pode ser? Porque, primeiro, eu estava olhando, eu queria entender um pouco mais do PIV, tá? De planejamento pessoal que tu tem. E depois eu queria entender um pouco mais nessa questão do teu podcast, que eu vejo que tu tem mil e poucos inscritos, mas tu consegue ter uma visualização muito boa. A tua média de visualização é bem alta. Como é que tu faz isso? Essas duas aí, cara, que eu fiquei curioso. Legal. Cara, o primeiro, o PIV. O PIV foi um projeto, porque eu trabalho com planejamento para as empresas. Hoje eu sou diretor de planejamento de uma empresa do ramo de combustível. E eu tenho uma, uma ânsia, uma inquietação de que isso chegue nas pessoas. É lógico que em proporção diferente, né? Mas as pessoas acabam muitas vezes não conseguindo as coisas porque elas não conseguem se organizar. Botar no papel o plano, seguir uma estratégia, ter a disciplina de manter no tempo, enfim. E as estratégias não são muito diferentes das empresas para as pessoas, elas têm proporção diferente, né? Envolvimento diferente, financiamentos diferentes, mas não são, na essência, não é diferente, né? Então, essa é a ideia do PIV, tentar levar para as pessoas através do digital, e aí a mais pessoas, né? Porque eu trabalhei, eu tenho uma empresa de consultoria, além de trabalhar, eu tenho uma empresa de consultoria que eu
Eu pessoalmente atendo hoje 2 empresas, mas a gente tem uma equipe que atende mais empresas. E, e é lógico que isso não é acessível para as pessoas. Mas o digital você consegue atender mais pessoas juntos e tornar isso mais acessível, né? Então essa foi a ideia, assim, levar o que a gente tem com as empresas hoje, a consultoria, o planejamento que a gente faz para as empresas, para as pessoas. Porque eu sei que acaba num lugar comum, né? Mas olha, 90% das boas ideias não se realizam porque não vão para um papel, não é sempre enquanto você não vai para o papel, e aí é papel mesmo, papel e caneta. Enquanto você não for para papel e caneta, tudo é no máximo uma ideia, um sonho, né? Mas se você não começar a fazer, não, eu sempre digo, é 5% de planejamento. O cara fala, mas eu tenho que planejar tudo. Não, não, é 5%. 95% é fazer mesmo. Não é planejar, é fazer. Inclusive porque no meio do caminho vai mudar o que você planejou lá. Aí o cara fala, mas então eu não planejo. Não planeja, porque se você não planejar, você não começa. Se você não começar, não acontece nada. Não, não necessariamente você vai chegar lá no fim naquilo que você traçou lá no começo. Mas se você não caminhar, não vai acontecer nada. Então é mais ou menos essa ideia. E Né, até só para comentar em cima disso aí que tu fala, que é planejamento, mas o que precisamos é o fazejamento, né? Realmente é colocar em prática o que a gente acredita. E uma coisa que eu também já ouvi e acredito muito, que se a gente planejou e chegou lá no final e deu certo exatamente como a gente tinha planejado, a gente arriscou pouco, né? A gente foi muito superficial no nosso planejamento, sabe? Então, eu acredito muito nessa visão que tu está trazendo aí, concordo muito nessa ideia de planejamento pessoal que tu falou. mas é isso. A gente tem que ter coragem de errar fazendo. Se a gente não tiver a coragem de fazer ruim, né? Às vezes você vai fazer ruim. E é isso. E depois vai ficar bom. Então muita coisa deixa de acontecer, muita coisa boa deixa de acontecer, porque esse é um outro lado, né? Muita coisa boa deixa de acontecer porque a pessoa acha que tem que fazer só quando tiver perfeito, né? E aí perfeito nunca tá, e aí nunca faz, né? Agora, a questão do podcast aqui, eu brinco, eu tenho uma meia dúzia que tá ali sempre mesmo, que tá aqui, tá no Instagram, mantém ali contato, que tá por aí sempre, né? Que a gente troca ideia e tal. Mas eu acho, poxa, sabe que eu nunca pensei nisso assim tão profundamente, porque o podcast aqui é quase um hobby. O meu sócio, que também é diretor de uma outra empresa, ele sempre fala, tá, mas esse negócio vai dar dinheiro? Eu falo, acho que dificilmente, Rafael é o nome dele. Acho que dificilmente, Rafael. Ele fala, tá, então por que você vai? Eu falo, tem gente que bebe vinho, tem gente que joga bola, eu faço podcast, cada um tem. É um pouco dessa ânsia de compartilhar. De trazer um cara que nem você aqui e dar a oportunidade de algumas pessoas ouvirem. Então, é por isso que o podcast existe. Agora, por que que tem uma visualização alta? Eu acho alta para o meu tamanho, né? É, é mais por causa de vocês do que de mim. Porque eu tenho um público que está ali sempre, independente, mais ou menos de quem for, que no YouTube vai girar em torno de 100, 150, e no Spotify vai dar mais ou menos 50, 60, às vezes um pouco mais. Que eu digo assim, se você está no YouTube, não me leva a mal. Mas eu digo que são meus preferidos. Por quê? Porque o Spotify, o cara foi lá para te ver. Ele foi lá. Ele tá ali, ele procurou, ele te segue, ele foi lá para te ouvir. Então, às vezes, um episódio que no YouTube deu, sei lá, 1.000 visualizações, no Spotify às vezes deu 70. Mas aqueles 70 ouviram 90% do episódio. É difícil um cara. Existe, mas é difícil o cara que não ouve tudo no Spotify. Já no YouTube é mais comum, o cara que ouve um trecho e não fica e tal, vai adiante, né? Mas tem mais a ver, daí para cima, vamos dizer, tem mais a ver com quem é do que comigo mesmo.
Por isso que eu tento buscar pessoas interessantes, assim, que vai alcançar alguém. Como eu não tenho, lógico, eu tenho um plano de fundo, que é gestão, liderança, carreira, mas eu não sou muito nichado, né? Eu não falo sempre da mesma coisa com as mesmas pessoas, né? Então vai girando, né? Eu tive, por exemplo, uma temporada inteira que eu só falei com pessoas que moravam fora do país. Que aí chamava longe de casa. Tal. Aí o cara brasileiro, morando nos Estados Unidos, morando no Japão, morando lá. Isso trouxe todo um público diferente, né? Porque isso é uma curiosidade que as pessoas têm bastante, né? E lógico, tem um trabalho ali de SEO que a gente chama, né? Que é saber escrever as coisas certas ali na descrição, né? Para o cara que, por exemplo, estiver procurando lá morar no Canadá, né? Aí ele acha lá meus episódios que eu fiz sobre isso, tal. Então tem um trabalho técnico, né? Eu estudei um pouco assim sobre marketing digital, tal. Tem um trabalho técnico que ajuda, né? Mas eu prefiro acreditar mais a vocês do que efetivamente a mim. Eu tenho lá o meu pessoalzinho que está por ali. O meu Instagram tem hoje 5.000 seguidores mais ou menos. Isso acaba levando um tráfego ali, né? Quando eu publico o episódio, boto o link, algumas pessoas clicam ali e vão, né? Então acaba se retroalimentando. O meu formato ajuda, até falei com a Letéia, né? Quem tiver curiosidade, a Letéia, a esposa da Alexandre, teve aqui um episódio, talvez uns 4 ou 5 para trás aqui. E ela também tem um podcast, né? E o podcast dela é presencial, né? E eu até conversei um pouco com ela sobre isso, né? Tem a vantagem da estética, né? Do bonito, por exemplo, as meninas lá, acho que tem 3 ou 4 patrocínios, eu não tenho nenhum. Por quê? Porque o podcast online ele é menos visual, mas ele tem essa facilidade. Hoje eu estou conversando contigo, que é aqui da minha cidade, e no episódio retrasado eu estava conversando com um amigo que está lá no Canadá. Então ele me dá coisas diferentes do presencial. E aí acaba que eu consigo eventualmente trazer alguém um pouco mais famoso, assim. Já trouxe o Oscar, por exemplo. E aí alguém fica, né? E aí acho que é mais ou menos por aí, assim. Mas eu estou bem satisfeito, vamos dizer assim. Pro que eu me propus a fazer, isso é uma coisa que, para voltar até para o nosso assunto, que eu sempre falo para as pessoas que de alguma forma passam por mim, ou na consultoria, ou na palestra, ou no digital, enfim. Existe uma diferença entre ter sucesso e ser bem-sucedido. Se você buscar ter sucesso, talvez você se frustre, porque sucesso tem a ver com muita coisa que talvez não dependa de você. Agora, ser bem-sucedido é se propor a fazer uma coisa e fazer aquela coisa. Então, dentro do que eu me propus a fazer aqui, eu acredito que eu sou bem-sucedido. Eu consigo trazer pessoas interessantes, sou abençoado, falo, poxa, todo mundo que passou por aqui, gente boa que acrescentou. Eu sempre falo para pessoas assim, no final das contas, no mínimo, eu tenho uma bela agenda de telefone já. Eu conversei com muita gente interessante. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. Cara, com certeza. E dentro do que tu tá falando, que nem tu comentou da Letéia, dela ter o podcast, eu acompanho muito ali também, junto às estatísticas e como é que a gente traz, como é que a gente faz para levar mais audiência. E é bem o que tu tá falando, né? Depende muito de quem está sendo entrevistado e de manter esse público sempre informado, né? Mas é um desafio constante, né? É aquela busca das métricas e conhecer, entender um pouco mais. E o formato presencial, ele é um formato bem mais restritivo, né? Um formato bem mais trabalhoso, né? Mas que, como tu já disse, tem os prós e contras, né? Hoje, a proposta para 2025 do podcast delas ali, do Necessaire, é uma proposta já melhorando. A gente conseguiu fazer uma audiência muito legal esse ano e agora a gente aprendeu. Poxa, agora a gente aprendeu algumas técnicas, alguns truques ali para crescer. E a questão do patrocínio, né? A gente falou, também é motivador ali, porque a gente começa a ter pessoas que estão vendo oportunidade de mostrar o seu produto, o seu negócio pela voz delas, né? Então, é legal. Você respondeu sim, cara. Obrigado. Não, é bem bacana. E isso aqui é um pouco um bichinho que quando pica é difícil largar, né? Porque a gente acaba curtindo, né?
Alexandre, eu queria primeiro já te agradecer muito pela tua disponibilidade de conversar mais de 1 hora e meia comigo, chegando de uma viagem, né? Eu sei que você deve estar cansado e foi super disponível, então muito obrigado pela disponibilidade. Quero te dar o tempo que você quiser para dar o recado final que você quiser, fica à vontade aí para finalizar do jeito que você achar melhor. Certo. Wesley, primeiro, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. É sempre bom a gente ter vários canais de distribuição do nosso conhecimento, da nossa marca, da nossa palavra aí, que cada vez mais essa calamidade, essa tragédia que aconteceu aqui na nossa região, ela nos colocou numa posição de destaque que mostrou para todo mundo que a gente tem condições de levar o nosso legado adiante fazendo parte da solução. Como o IGRA, né, a gente está crescendo, a gente fez a primeira aquisição forte do grupo agora durante a enchente. A gente fez uma aquisição, agora nós somos também fabricantes de motores, a gente comprou uma fábrica em Caxias, né, já estamos hoje com 5 empresas no grupo rodando. Então a IGRA está passando por uma transformação, né, deixando de ser uma empresa local e única de empresa familiar e passar a ser realmente uma família empresarial, né? Onde cada um dos membros da família que faz parte do negócio tem a sua especialização, está ali por competência, realmente por ter uma formação e um conhecimento muito grande do mercado e do negócio. E, cara, colocar que para o empresariado, principalmente para esse pessoal que te assiste, que te acompanha, para tentar ser menos ah, ranzinza, sabe? Ser menos fechado com as coisas que estão acontecendo, parar de trazer que tem coisa errada. O exemplo que tu trouxe ali, essa música, esse artista eu não gosto. Cara, meu pai não gostava de Guns N' Roses também, cara. Ele só queria ouvir Chitãozinho e Chororó. Então, na boa, não existe certo e errado, existe o que está acontecendo, né? E uma frase que acompanha a IGRA é: o futuro não nos pertence, mas torná-lo melhor faz parte do nosso presente. Então, cara, o que vai acontecer lá na frente ninguém sabe, a gente sabe o que a gente pode fazer hoje. E se a gente fizer coisas boas hoje, a gente vai colher coisas boas. Se a gente fizer merda, a gente vai colher coisa ruim lá na frente. Então, é parar de reclamar um pouco, parar de ficar botando a culpa no governo, parar de ficar botando a culpa nos outros. Durante a enchente, eu fui entrevistado pelo Azir Martins e ele tentou me pegar no contrapulo, me perguntando quem foi o culpado pelas enchentes. Esse cara, culpado pelas enchentes, se eu posso dizer, foi São Pedro, que nunca choveu tanto em tão pouco tempo. Mas e o dique, e a manutenção, e as bombas? Esse cara, durante 40 anos funcionou. Então, como é que vai culpar? Então, vamos culpar desde a década de 80 até hoje e culpar todo mundo que passou por aí. Então, não tem. Se a gente começar a buscar culpados, a gente não busca a solução, a gente não busca a resposta, né? A gente gasta a nossa energia para descobrir quem foi que fez, e quando a gente descobre quem foi que fez, a gente não chegou a nada, continua o problema, tá lá ainda. Então, é parar de buscar culpado, parar de ficar achando desculpa, parar de ser preguiçoso nessas coisas aí, botar a cabeça para pensar, deixar a equipe trabalhar, entender que os teus funcionários não estão ali para ser teus colaboradores, eles não são colaboradores, cara, eles não estão ali colaborando. A gente colabora lá na Associação de Pais e Mestres, colabora no grupo do bairro, com os amigos, sei lá, no time de futebol. Lá é uma colaboração. Colaboração, para mim, a gente não espera nada em troca. Para mim, eu trabalho com profissionais que dão o melhor de si, esperando a melhor remuneração. E com isso eu consigo cobrar e eles conseguem me cobrar também. Se eu não estou cumprindo com o que eu prometi lá na descrição de cargo, lá na contratação, eles têm que me cobrar. Então é tratar todo mundo como adulto, de verdade, que a gente consegue resultado lá na frente. Então, de novo, te agradeço pelo espaço e estou à disposição. Entre no site da IGRA, lá do igra.com.br, se quiserem entender um pouco mais do que a gente faz e como a gente pode ajudar a nossa sociedade, a comunidade a prosperar. Obrigado, cara. Muito obrigado. Eu quero só, antes de encerrar, primeiro corrigir, porque como a gente não combina nada, né? Eu acabei esquecendo de uma coisa muito importante na resposta da tua pergunta. Eu falei de passagem que eu tenho uma coisa que é meio que tatuada, assim,
que se a gente pode fazer uma coisa legal, a gente tem que fazer. E, e, e eu, nessa coisa da rede social, eu me propus a usar isso de uma forma legal. E eu acabei criando uma rede de pessoas que ou passaram por aqui ou depois eu conheci, que a gente se ajuda num trabalho do outro, compartilha o trabalho um do outro e comemora a vitória um do outro. Isso também ajuda a trazer gente para cá. Então eu não queria deixar de esquecer isso. Então eu tenho, por exemplo, a Bruna Colossi, que é uma apresentadora do SBT, que está sempre lá divulgando meu trabalho. O marido dela, o Fábio, está sempre fazendo meio de campo para eu chegar em um cara mais conhecido. Então, assim, eu acabei criando uma rede aí. Aí o Fábio me deu uma entrevista semana retrasada para falar de um projeto que ele está lançando. Então a gente está sempre se ajudando. E eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente pode, às vezes, parar para ligar com o que você falou, parar de reclamar, achar culpado e se ajudar um pouco. Eu acho que se a gente olhar para o lado e achar as nossas congruências e se ajudar, a gente vai ser melhor, a gente vai conseguir alcançar grandes coisas. Então, não queria esquecer de dizer isso, porque seria uma baita injustiça, porque nada aconteceria sem essa rede que me ajuda bastante mesmo. Eu sempre digo aqui no final que nada do que a gente disse aqui dá conta de você ter entendido nada, né? Então, vai estudar, vai pesquisar mais. Se você saiu daqui curioso com qualquer coisa que a gente disse aqui, já é uma vitória, mas não saia daqui simplesmente repetindo qualquer coisa que o Alessandro falou aqui, porque você não sabe disso, né? Então, vai estudar, vai ver mais, vai acessar lá o site da IGRA, entender melhor para aí sim, né, você poder ter suas opiniões e isso vai ser muito legal. Esse canal aqui não se propõe a mais nada além disso, de abrir uma porta e se você entrar por essa porta e for adiante, estará feito o que a gente se propôs a fazer. Se curtiu, volto semana que vem. E voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá. Valeu!